Olá, tudo bem? Hoje, como vocês podem perceber, o pano de fundo é diferente, mas a discussão global de fundo é mais ou menos a mesma das últimas semanas. Todo o debate hoje está em torno do que o Banco Central Americano, o Fed, vai fazer, sendo que agora ele sinalizou de maneira relativamente clara que teremos um corte de juros na sua reunião de setembro, em meados do próximo mês. A discussão aqui é de que forma o balanço de riscos do Fed está mudando e a avaliação do mandato dual do Fed muda em relação a isso. É um ponto importante de cara. O mandato do Fed não é um mandato estrito em inflação, como outros bancos centrais, como exemplo, o europeu ou o brasileiro. Ele deliberadamente tem dois objetivos. O primeiro objetivo é o controle de preços, definido como a inflação em torno da meta de médio prazo. E também temos o objetivo de controle do emprego, mantendo a taxa de desemprego em torno do que seria a taxa natural de desemprego da economia. Quando olhamos a estrutura de choques hoje, parece relativamente claro que a direção da inflação é para cima, com os primeiros efeitos do tarifaço americano começando a aparecer nos preços ao produtor doméstico e, com o passar do tempo, isso vai chegar nos preços ao consumidor. Qual é a intensidade disso? Incerta. Qual é o prazo disso? Incerto. Isso é homogêneo dentre todos os produtos? Definitivamente não. Então nós temos um choque que tem uma direção clara, mas cuja intensidade e composição são absolutamente desconhecidas. Nessa medida, quando se fala que o choque tarifário tem um efeito temporário, ou seja, ele é um aumento do nível de preços e passados 12 meses esse nível de preço ajusta e, portanto, você não tem mais o efeito inflacionário, na verdade se tem uma hipótese aqui muito forte, que toda essa bagunça na estrutura que existe de formação de preços entre o produtor estrangeiro e o consumidor doméstico não vai ter efeitos na persistência do choque inflacionário que começará a aparecer nos dados agora. Essa hipótese realmente é muito forte, tá? Então, de fato, aqui a gente teve um momento em que parece que o Fed, nesse mandato dual, onde os pesos entre desemprego e inflação não precisam ser iguais, claramente está deixando a inflação, pelo menos agora, em segundo plano. Quando se olha para o lado do desemprego, a primeira visão dos dados, na verdade, é que nada está acontecendo. O desemprego está oscilando entre 4,1 e 4,2 há meses, mesmo com uma desaceleração importante na demanda por trabalho, nisso incluindo uma recente revisão do payroll, que levou os agentes de mercado a anteciparem e aumentarem as suas perspectivas de ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. A questão relevante é que não está mexendo somente na demanda de trabalho, mas também temos um momento, por particularidades desse momento de fato, em que a oferta de trabalho também mexe. Um exemplo simples: políticas de imigração de Trump estão diminuindo a oferta de trabalho de imigrantes na economia americana, de não nascidos nos Estados Unidos, com estimativas que apontam para o fim do ano de um efeito de redução na força de trabalho de 700 ou 800 mil pessoas. Se demanda e oferta por emprego descem juntos, a taxa de desemprego, que na prática é o cruzamento de demanda e oferta, não mexe. E, portanto, você não tem um sinal tão claro de desequilíbrio. Se você olha para preços, aqui discutindo salários, também não se sugere que há um desequilíbrio, sobre qualquer métrica que você observe. E, na margem, você pode até dizer que os preços estão diminuindo um pouquinho, mas longe de dramaticamente. O argumento, portanto, para o Fed cortar juros em setembro, e eles sinalizaram de maneira muito clara isso, parece estar muito mais numa antecipação para evitar um choque no mercado de trabalho do que no reconhecimento de que o choque inflacionário que já começa a acontecer pode de fato machucar a formação de preços nas economias americana e global. Esse ponto, em algum nível, é um certo ato de fé. E aqui, sem entrar no mérito disso está certo ou está errado, por sinal a gente acha que não deveria ter sido feito nesse momento, que não se deveria cortar juros de setembro, mas a sinalização vai toda nessa direção, o fato é que nós temos que compreender como essa postura do Fed, pelo menos mais proativa e pró-risco, vai ter efeito nas precificações de juros americana e global, com seus impactos, por exemplo, nos movimentos de preços relativos entre moeda americana e as moedas do mundo. Parece ser um momento, dada a escolha do Fed, de reforço na trajetória de enfraquecimento do dólar. E isso vai gerar pressões baixistas na inflação do mundo emergente se não houver a percepção de que nós temos uma desorganização plena no tecido econômico americano. No curto prazo, isso não vai aparecer.
Então parece ser relativamente claro que, pelo menos nesse horizonte de hoje até o fim de 2025, o cenário é de juro para baixo, de dólar fraco, de moedas emergentes se fortalecendo e, como consequência disso, um cenário inflacionário no mundo emergente que, pelo menos no curto prazo, parecerá ser um pouco mais positivo. Trazendo para o Brasil, isso vai colocar pressão no Banco Central. Mas essa é uma discussão que a gente faz num próximo vídeo da gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.